Olá pessoal, eu sou Vanilda da VP Crochetando e hoje eu trouxe para vocês o tutorial desse ursinho aqui, que é o ursinho vermelho, né, do Cocomelos, né. Ele é um ursinho, né, que ele tem uma ótima venda, tá? Ele sai muito, é uma ótima opção aí para vocês oferecerem aí para os clientes, para vocês terem aí, né, para oferecer para os clientes. Ele fica com aproximadamente 20 centímetros de altura, vai depender muito do ponto e também do fio que vocês utilizarem, tá? Eu utilizei aqui, gente, o fio Anne, tá? E esse ponto aqui é o ponto baixo centrado. Esse ponto, ele faz com que a peça fique mais resistente. Então, quando é uma criança pequena, ele vai durar mais, porque ele não tem muita elasticidade como tem, né, o ponto baixo comum, tá? Então, ele vai ter uma a durabilidade dele é maior por causa disso. Outra coisa boa, né, em relação a esse ponto é quem tem dificuldade, né, de fazer a peça aí com que ela fique sem buraquinhos, esse ponto não deixa buraquinhos. Olha para vocês verem, ele fica super fechadinho, tá? Então, é uma ótima opção aí, principalmente para quem tá começando, para que a peça fica perfeita, tá? Ela é um pouco mais difícil de trabalhar, é um pouco mais demorado, mas devido ao acabamento que fica muito melhor, vocês conseguem, né, vender ele aí por um valor superior, tá? Então, vou passar para vocês agora, né, a lista de material, tá? Começando aí, esse tom vermelho aqui, eu utilizei o fio Charme, tá? Vermelho círculo, o código dele é 3402. Quem não tiver o fio Charme e quiser fazer com esse fio aqui, que é o fio Amigurumi, pode também, tá? Que é o mesmo código, né? 3402, ok? Aqui no focinho, eu utilizei o fio preto, vocês vão precisar só de um pedacinho dele, tá? Eu utilizei aí o fio preto, tá? Da Charme. Aqui, ó, o focinho, essa parte amarela, eu utilizei o fio Camila, mas é porque é um que eu já tenho aqui em casa, a gente usa muito pouco, então quem tiver da Anne, pode fazer com da Anne, que a Tex é muito parecida, que a Tex daqui é 300, tá? E o da Anne é 295. O código dele, esse aqui é o amarelo, é o mostarda, tá? O código dele é 302, tá? Eu fiz o detalhe aqui também com ele. O olhinho e a sobrancelha são feitos com fio Anne, a cor é tabaco 7311, tá? O código. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Esses detalhezinhos aqui, azul. Esse aqui é o azul, é um fio da Anne, chama Céu Azul. O código dele é 2151, tá? Essa parte aqui, rosinha aqui, ó, eu fiz com o fio da Anne. É esse fio aqui, que é o chiclete, tá? Chiclete, a cor dele é 3131. Então, é muito pouco que vocês precisam dele, que é só esses dois círculos aqui, tá? Esse detalhe aqui, ó, o azul, esse aqui é o azul royal da Anne, tá? O código dele é 2829. Então, pouquíssimo também, tá? Então, só usa esses dois detalhezinhos. E o fio da Charme, né, vermelho aí, círculo, que tem o código aí, o código 3402. Gente, um novelo do fio Charme, eu fiz mais ou menos aí uns 3 ursinhos desses, tá? Então, só pra vocês terem aí uma noção do rendimento, tá? E também, né, gente, fibra pra poder preencher. Essas partes aqui, né, eu sempre coloco cola, tá? Além de costurar, né, eu também colei. Então, a cola que eu utilizei foi essa cola pano. Vocês podem utilizar a cola, tem a cola silicone, a cola universal. Então, vai aí a cola que vocês gostam de usar, tá? Eu usei também, gente, duas agulhas, tá? Eu usei a agulha 2 milímetros e a agulha 1,75, tá? Por quê? Essa parte aqui que é o fio da Anne, essa aqui em cima, eu utilizei a 1,75, tá? E o resto eu utilizei a 2. Aí vai de acordo com o que vocês querem aí, tá? Quiserem, tá? Utilizei também, gente, essa agulha, né? Que é uma agulha pra costura. Essa aqui é uma agulha de bordar. Uma tesourinha de arremate e alfinetes, tá? Então, esses aí são os materiais, né? Que eu utilizei pra fazer o ursinho. Então, agora eu vou deixar aqui do lado a lista, né, de materiais, e agora a gente vai começar aí o tutorial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários pra mim, tá bom? Que eu vou respondendo à medida do possível. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês primeiro como que faz o ponto baixo centrado, tá? Vou utilizar esse fio aqui, que é um fio mais claro e também mais grosso, pra poder ficar mais visível, tá? Vocês fazem aí com o fio da Charme, o vermelho, tá?
Eu vou fazer esse aqui só pra ficar mais visível. Eu vou usar esse aqui só no iniciozinho pra mostrar como que é feito. Então, gente, ó, o anel mágico eu faço ele assim, cada um faz aí, né, da forma que acha mais fácil. Prendo aqui o fio e vou fazer aqui agora 6 pontos baixos. 1, 2, o ponto baixo vocês vão introduzir aqui, vai laçar, ficar com 2 e tirar. Lacei, fiquei com 2 e passei. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fiquei aqui com 6 pontos. Fecho o círculo mágico. Eu vou utilizar isso aqui como marcador, vocês podem utilizar aí o marcador normal. Na segunda carreirinha, vocês vão fazer um aumento para cada ponto de base, tá? Então, o aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, introduzo aqui, faço 2 pontos baixos aqui. Fazer a mesma coisa aqui no próximo ponto. Introduzo aqui no meio, puxo, volto no mesmo lugar e faço outro ponto. Então, introduzi aqui. Então, vou fazer um aumento para cada ponto de base, tá? Eu termino a segunda carreirinha com 12 pontos baixos. Então, até aqui a gente fez o ponto baixo normal. A terceira carreirinha, a gente vai fazer o ponto baixo centrado, tá? A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, o ponto baixo centrado, vocês vão introduzir aqui, ó. Tá vendo aqui as duas perninhas aqui do ponto? Vocês vão introduzir bem no meio dela. Vocês vão sair lá atrás, bem no meiozinho. E vão fazer o ponto baixo. O aumento, vocês vão fazer aqui, ó. Vai introduzir aqui no meio um ponto. E o próximo, vocês vão fazer aqui, ó, no meio do ponto, tá vendo? Um ponto baixo. Vai introduzir aqui bem no meio. Tem que sair, gente, aqui, ó, bem no meiozinho aqui do ponto aqui atrás, tá? O aumento, vocês vão introduzir aqui entre os dois pontos, né? Onde a gente faz o ponto baixo comum. E o outro ponto do aumento, vocês vão fazer baixo centrado. Dentro do ponto baixo, tá? Então, um ponto baixo. E um aumento. O aumento é vocês vão introduzir aqui. Dá pra ver aí, né? E vai introduzir aqui, ó, no meiozinho do ponto, ó. Vai sair aqui atrás, ó. E puxa. Termina essa carreirinha aqui com 18 pontos baixos. Então, gente, é só fazer isso aí. Esse ponto que a gente vai utilizar no trabalho todo. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês aqui no início. Com esse fio, tá? Agora eu vou começar, vou terminar aqui, já mostrei como que é feito, agora eu vou voltar, vou começar a fazer aí com o fio vermelho, tá? Agora a gente já vai começar a fazer a peça. Olá, pessoal, então começando aí a receita, né, do ursinho vermelho aí da série Cocomelo, né, que é o ursinho do JJ, tá? Então a gente vai começar aí utilizando nesse fio charme aqui. Se quiserem, pode utilizar outro fio também. Eu utilizo ele porque o ponto que eu vou utilizar é um ponto baixo centrado. Então, com o fio da Charme fica super legal, tá? Fica mais delicado. Mas vocês podem utilizar tanto o ponto baixo normal, quanto outro fio aí, tá? Que vocês queiram. Esse ursinho, ele fica com aproximadamente aí 20 centímetros de altura, sentado, tá? Então, eu vou utilizar aí essa cor aí, 3402, que é o vermelho circo, tá? Nós vamos começar agora com a cabecinha, tá? Eu sempre começo, gente, eu sempre utilizo esse fio aqui do meio, tá? Do novelo. Por quê? Aí o novelo não vai ficar... Vocês não vão perder o rótulo dele. E também vocês não vão... Ele não vai ficar rodando, né? Caindo, tá?
O fio da Charme, nesse fio aqui, ele é um fio com a Tex 378, tá? Então, pode ser utilizado aí outra marca, porém, se quiser que fique igual, né? Utilize aí a Tex 378. O fio Bella, né? Ele é muito bom também. Ele acho que é 369 a Tex dele, mas ele fica bem parecido aí. Ela é bem próximo, né? Do fio da Sharp. Então, começando aí, gente, a gente começa aqui, nós vamos começar a fazer a cabeça. É só fazer aqui um anel mágico, tá? Dentro desse anel mágico aqui, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Prendi aqui o anel mágico, agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho aqui esse anelzinho. Esse ponto que eu vou utilizar, gente, ele é muito bom pra quem tem problema aí em relação a ficar buraquinho na peça, tá? E outra coisa, ele a peça fica mais dura, né? Mais firme e ele fica com menos elasticidade. Então, a probabilidade, né, de com o tempo os pontos se abrirem é muito menor, tá? Ele dura mais. Aqui na segunda carreirinha, a gente vai colocar aí 12 pontos baixos. A gente vai fazer aqui um aumento normal, tá, gente? O ponto normal. Não aperta muito esse ponto, o meio do ponto aqui, ó. Porque depois, para vocês fazerem o ponto baixo centrado, fica mais fácil, tá? Então, serão aqui 12, um aumento para cada ponto de base, tá? Termina essa carreirinha aqui com 12 pontos baixos, tá? Então, ponto baixo, vocês vão introduzir aqui, laça, fica com 2 aqui na agulha, laça novamente e passa aqui, tá? Então, esse é o ponto baixo normal, tá? Então, vocês vão introduzir aqui no espaço, né? Laçou e puxou. Aqui mesmo, dentro do espaço, essa segunda carreirinha, tá? Por enquanto, né, a gente tá utilizando aí o ponto baixo normal. E aqui, ó, completei os 12, tá? Marcador, gente, vocês podem usar o marcador que vocês quiserem, tá? Eu vou utilizar esse aqui, eu utilizo o próprio fio, que eu acho mais fácil. Nessa próxima carreirinha, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, 6 vezes. Então, eu vou começar aqui, ó, com um aumento, porque esse primeiro ponto aqui, ele é um pouco complicado pra gente fazer. O ponto baixo centrado que a gente vai trabalhar, vocês vão introduzir a agulha no meio do ponto. Ele vai sair bem no meiozinho, tá vendo? No meio do ponto mesmo. Entre as duas, os dois fios, né, que fica aqui, ó, esses dois fios aqui, tá? Então, vocês vão introduzir a agulha entre eles. Não precisa de apertar muito. Então, fiz aqui um aumento. Agora, eu vou introduzir de novo, tá vendo? No meio do ponto. Esse início é um pouco difícil. Ele é chatinho mesmo, depois se melhora, tá? Agora, a gente vai fazer um aumento. Introduzir aqui no meio. E o próximo é dentro do ponto novamente, que é um ponto baixo centrado. Por isso que, às vezes, aqui no início, eu até uso uma agulha menor, que é mais fácil. Então, a gente fez aqui um aumento. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo no meio do ponto baixo centrado. A gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo normal dentro da argolinha. E o próximo a gente vai fazer dentro do ponto, no meio do ponto, que é o ponto baixo centrado. Agora, a gente já fez um aumento aqui, a gente vai fazer um no meio do ponto aqui. Fiz um, agora a gente vai fazer mais um aumento. Introduzir aqui no meio. E aqui, ó, dentro do ponto. Tem que tomar cuidado aqui atrás, ó, ele tem que sair, tá vendo? Bem no meio mesmo do ponto. Puxo aqui, fiz um aumento, né? Então, agora a gente vai fazer um ponto baixo centrado. A gente vai fazer aqui um aumento, introduzir aqui, ó, entre os dois pontos. E agora, a gente vai fazer aqui no meio. Mais um ponto baixo, centrado. E agora, a gente vai fazer um aumento. Introduzir aqui, tá vendo? No meio do ponto. Aqui dentro do ponto, que é o ponto baixo centrado. Um aumento. Então, ó, terminamos aqui, né, a terceira carreirinha com 18 pontos baixos. A quarta carreirinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1,
2 e um aumento 6 vezes. A gente termina a quarta carreirinha com 24 pontos baixos. Terminei aqui a quarta carreirinha com 24 pontos baixos. A quinta carreirinha serão 3 pontos baixos. 1, 2, 3 e um aumento 6 vezes. A gente termina essa carreirinha aqui, quinta carreirinha, com 30 pontos baixos. Terminei aqui a quinta carreirinha com 30 pontos baixos. A sexta carreirinha a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Termina com 36 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, vou fazer isso por toda a volta, termino com 36 pontos baixos. Terminei aqui a sexta carreirinha com 36 pontos baixos. Então, a sétima carreirinha a gente vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento 6 vezes. Fazer isso por toda a volta, a gente termina essa carreirinha com 42 pontos baixos. Terminei a sétima carreirinha com 42 pontos baixos. A oitava carreirinha, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Termina com 48 pontos baixos. Terminei a oitava carreirinha com 48 pontos baixos. A nona carreirinha eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento 6 vezes. Eu termino a nona carreirinha com 54 pontos baixos. Terminei aqui a nona carreirinha com 7 pontos baixos e um aumento 6 vezes e terminei com 54 pontos baixos. Agora, da 10ª carreira à 21ª, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 54 pontos baixos, tá? Então, da 10ª à 21ª, são 54 pontos baixos, é só ponto sobre ponto. Terminei aqui a 21ª carreirinha, né, com 54 pontos. Já tá começando a formar aí a cabecinha, né, olha como tá ficando. Essa 22ª carreirinha a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, 7 pontos baixos centrados, né. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. A diminuição tem duas formas de fazer, tá? Eu vou fazer assim, ó. Introduzo aqui no meio, lacei, introduzo no próximo ponto. Laço de novo, vou ficar com 3 e aí eu puxo tudo aqui. Tá vendo? Sempre cuidar aqui, ó, na hora de fazer as diminuições com essa argolinha aqui, porque ela não pode ficar folgada. Se ela ficar folgada, vai ficar com buraquinho. Outra opção de fazer essa diminuição aqui é fazer a diminuição normal, a diminuição invisível. Vocês vão pegar aqui, aqui e faz o ponto baixo. E tem que lembrar que o próximo ponto vai ser nesse aqui. Vocês vão saltar esse e pegar esse aqui para continuar. Então, ó, fica bem fechadinho, tá vendo? Então, toma cuidado com essa argolinha que fica aqui na agulha, essa primeira, tá? Então, ó, é só fazer aí um ponto baixo, 2 pontos baixos, centrado, né? 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Então, pode fazer ela assim ou daquela outra forma, tá? Fiz aqui, vou saltar esse próximo e vou pegar esse aqui. Esse tipo de diminuição, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer o próximo aqui, senão você não vai ter a diminuição, tá? Então, só ter atenção aí.
Termino essa carreirinha aqui, a 22ª com 48 pontos baixos. A 23ª, a gente vai fazer aí 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. A gente termina com 48 pontos baixos. Tá a mesma coisa, só fazer aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui uma diminuição. E vou continuar. Então, 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Termino com 48 pontos baixos. Terminei aqui a 23ª, né, carreirinha, com 42 pontos baixos. Agora eu vou fazer a 24ª com 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, é só fazer aqui, ó. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a volta, 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu termino essa carreirinha com 36 pontos baixos. Terminamos aqui, né, a 24ª carreirinha com 36 pontos baixos. A 25ª, a gente vai fazer 4 pontos baixos, 1, às vezes agarra um pouquinho mesmo, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. A gente vai fazer por toda a volta e termina essa 25ª carreirinha com 30 pontos baixos, tá? Então, só fazer aí 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Terminei aqui a 25ª, passo o marcador, né? Terminei ela com 30 pontos baixos. A 26ª carreirinha, vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. A gente termina com 24 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e uma diminuição. Então, eu vou fazer isso aqui por toda a volta. Assim que eu terminar, eu volto. Terminei aqui a 26ª com 24 pontos baixos. A 27ª, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. A gente termina com 18 pontos baixos. Então, são 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. A gente vai fazer isso por toda a volta e termina com 18 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui e já volto. Terminamos aqui a 27ª carreirinha. Na 28ª, a gente vai fazer ponto sobre ponto. A gente vai fazer aqui 18 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição, tá? 18 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Terminamos aqui, né, gente, a 28ª. Agora, vocês já podem encerrar aí, tá? Não precisa de deixar fio pra costura, porque a gente vai deixar na parte de baixo, tá? Então, só fazer um ponto baixíssimo aqui. E pode cortar. Agora, é só preencher aí com fibra, tá? Já pode encher, deixar ela aí cheia. Aí, vocês vão modelando aí a cabecinha, coloca o tanto de fibra, né, que vocês quiserem, tá? Uma dica aí na hora de colocar fibra, tá vendo que ele fica, né, por causa das diminuições, fica marcado. Então, pra ele ficar mais redondinho, vocês vão colocando fibra aqui, ó, nas partes entre uma diminuição e outra, porque aí ele vai ficar mais redondinho, tá? Tá bom, né, gente? Isso é de fibra. Pode ficar bem. Tá vendo como que fica? Super fechadinho, tá vendo? Não aparece buraquinho. Ele dura muito mais, porque ele não fica tão elástico, né? Quanto quando você faz com outro ponto baixo comum, tá? Uma dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Se vocês quiserem guardar a peça, né? Fazer
vários bichinhos e deixar já pronto, não precisa nem de encher, vocês podem fazer, deixar vazio, aí quando chegar a encomenda é só montar, é mais rápido, né? Para poder agilizar aí o processo, quem quiser, né, guardar já pronto, tá? Para não ocupar espaço, vocês deixam ele vazio. Então, gente, a próxima aula a gente vai fazer a orelhinha, né, o focinho, o olho e os detalhezinhos, né, do rosto dele, tá? Então, até a próxima aula.